A França Antártica. Hoje nós vamos conversar sobre a França Antártica, que foi, na verdade, uma tentativa francesa no século XVI de se apoderar da Baía da Guanabara. Na época, não existia ainda a cidade do Rio de Janeiro. É muito curiosa essa história, até porque são poucos os brasileiros que realmente sabem o que aconteceu aqui nessa baía, nessa época, no século XVI, logo no início da colonização, logo no início da descoberta do Novo Mundo pelos europeus. Escrito e narrado por Clóvis Bulcão. Direção de fotografia de Paulo Baruch. Uma produção da Casa de Produção. Essa história ela é realmente surpreendente, porque essa sementezinha que é plantada na Guanabara no século XVI, ela vai germinar entre os intelectuais daquele século. Depois, 2 séculos mais tarde, isso vai reaparecer na obra principalmente de Rousseau. E mais, nesse século, outros intelectuais franceses vão resgatar aquilo que foi plantado na Guanabara no século XVI. Jean-Jacques Rousseau foi um importante pensador francês que escreveu sobre as desigualdades sociais, inspirado no índio brasileiro. 2 séculos depois, Claude Lévi-Strauss veio dar aulas na Universidade de São Paulo. Aqui estudou o comportamento dos índios. Suas pesquisas fundaram a antropologia moderna. O desenvolvimento do pensamento humanista francês está intimamente ligado aos bons selvagens brasileiros. Agora, se essa história tem essa importância toda, por que ela nunca é contada? Nunca ninguém fala nela? Pois é esse o nosso objetivo agora. Nós vamos voltar no tempo e no espaço, vamos voltar à França Antártica para vermos o que realmente aconteceu na Baía da Guanabara no século XVI. No século XVI, a costa brasileira era um importante apoio para os navegantes que viajavam para o Oriente. Para nós compreendermos bem a França Antártica, a tentativa de fundação de uma colônia francesa no Rio de Janeiro, é preciso que retroajamos um pouco, porque os franceses andavam no Brasil desde 1504. 4 anos depois do descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, já chegou a São Francisco do Sul um francês, um navio francês, comandado por Bonneville, que tentou ir ao Oriente, não conseguiu ir ao Oriente com pilotos portugueses, não conseguiu e veio se refazer na costa brasileira, mais exatamente em São Francisco do Sul, onde teve bom relacionamento com os indígenas, passou a Porto Seguro, onde teve problemas, e passou a Pernambuco, onde conseguiu se abastecer de pau-brasil e outros produtos da terra e retornar à França. A bordo desse navio viajou Isomeric, o primeiro índio brasileiro que pisou na Europa. Ele foi batizado como católico e se integrou na sociedade francesa, casando-se e formando família. Naquela época, era impossível aceitar uma pessoa que não acreditasse em Deus. Os hereges eram condenados à morte. Para um cidadão comum, normal, do final do milênio, como eu, como você, fica um pouco difícil de imaginar qual era a verdadeira força da Igreja Católica há 500 anos atrás. Isso porque nós vivemos num mundo que é altamente materialista e consumista. Mas no final da Idade Média, nós vamos ver a seguinte situação. Por um lado, a Igreja Católica perseguindo seus inimigos e, por outro, outras pessoas formando novas religiões. E como é que os historiadores explicam essa questão? É muito fácil. Lutero e Calvino, quando criaram novas ideologias religiosas, eles passaram a aceitar aquilo que os católicos não aceitavam. No caso, o comércio, que era considerado pecaminoso. E, portanto, os católicos perseguiam quem fazia o comércio. Então, o que a burguesia fez? Abraça os ideais de Lutero e de Calvino. Martinho Lutero foi um padre alemão que acreditava que todo homem tem o direito de ler a Bíblia em sua própria língua. Também era contra a venda em dinheiro da absolvição dos pecados. Por causa disso, o Papa o excomungou. João Calvino, companheiro de ideias de Lutero, ia ainda mais longe.
acreditava que Deus premiava os fiéis que ficassem ricos, trabalhando honestamente, até mesmo se fossem banqueiros honestos. Outro complicador da nossa história é que nós temos, às vezes, nobres numa determinada religião que são superiores a nobres numa outra região que tem uma outra religião. Os reis não tinham a mesma força que os presidentes e os primeiros ministros têm hoje em dia. Como assim? No século XVI, por exemplo, o rei da França não mandava em todos os nobres franceses. A região da Catalunha, a região da Borgonha, por exemplo, estavam submetidos ao domínio de reis de outros países. Ao sul de Paris estava o Reino da Borgonha. A região não obedecia ao rei da França. Essa situação incômoda durou até o final do século XV. Desde a Reconquista, Lisboa era a capital de um reino unificado por uma mesma língua, uma única cultura e um governo centralizado. Quando os ibéricos saíram conquistando o mundo, a França não pôde participar dessa competição. E por que não? Enquanto aqui em Portugal, por exemplo, a nobreza local e a burguesia comercial juntaram esforços no sentido de conquistar um novo mundo, lá na França, o rei e as nobrezas locais estavam divididas em guerras feudais e interesses mesquinhos. Em 1337, os ingleses dominavam a região de Guyenne. Em 1465, os príncipes franceses se rebelaram contra o rei Luís XI. Do porto de Honfleur, partiram os primeiros navios franceses em direção ao Brasil. A história dos franceses no Brasil é um ótimo exemplo para entendermos o interesse que os capitais privados tiveram pelo mundo novo. Aqui desse porto, em 1503, nós estamos na cidade de Honfleur, no norte da França, partiu a primeira expedição francesa financiada por capitalistas privados da região. A bordo ia o capitão Gonneville. Eles saíram daqui, passaram por Lisboa, estiveram nas Canárias, no Cabo Verde e bateram na costa brasileira, onde é hoje provavelmente o estado de Santa Catarina. Na volta, vieram repletos de pau-brasil. A partir de Gonneville, há uma série de viagens francesas ao Brasil. Em 1509 já estavam à venda produtos brasileiros nos portos da Normandia e da Bretanha, e de tal maneira se acentuou a presença francesa na costa brasileira que Dom Manuel foi forçado a criar uma armada guarda-costas que entregou a Cristóvão Jacques. A exploração fácil do Brasil dava grandes lucros aos franceses. Aqui, Rouen é a capital da Normandia. A Normandia foi, no século XVI, a capital da alta pirataria francesa em direção ao Brasil. Por aqui passava o vínculo França, Normandia e o nosso país. Só para se ter uma ideia dessa ligação, dessa relação, para celebrar o coroamento do rei Henrique II, foi feita uma festa. Essa festa se chamou Festa Brasileira. Eles trouxeram índios do Brasil e durante 2 dias em outubro, devia estar até fazendo um pouquinho de frio, os índios com a sua nudez esquentaram o ambiente. E assim foi comemorado o coroamento do novo rei francês. O pensador Michel de Montaigne estava nessa festa. Ele foi o primeiro a escrever um ensaio sobre os índios canibais do Brasil. Na medida que o tempo foi passando, mais barcos franceses passaram a frequentar o Brasil. Em 1561, o rei de Portugal resolveu dar um basta nessa situação e cobrou de Paris uma atitude enérgica. Só que a corte parisiense não dominava nem a Bretanha, nem a Normandia, como nós já vimos. Portanto, a reclamação não surtiu nenhum efeito. Os portugueses cansaram de esperar uma solução parisiense. Mudaram então de tática. O que eles fizeram? Mandaram para cá um embaixador chamado João da Silveira. Qual era a missão desse embaixador? Se entender diretamente com os armadores da Bretanha. No caso, Jean Alphonse e Jean Angot, que eram, na verdade, os grandes piratas que saqueavam a costa brasileira. Só que o entendimento não foi possível.
Para facilitar o comércio com os índios, os franceses abandonavam adolescentes nas praias. Os que sobreviviam tornavam-se amigos dos índios, falavam bem as duas línguas e poderiam vir a facilitar um dia a conquista do Brasil. Quando o rei da França resolveu contratar o corsário Jean Terrier para atacar o Brasil, Lisboa achou que estava na hora de mudar de tática. Resolveram então organizar uma expedição guarda-costas e mandaram para tal empreitada o experimentado capitão Cristóvão Jacques. Cristóvão Jacques esteve 3 vezes no Brasil, combateu os franceses que aqui andavam já em grande número e, em seguida, mandou Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza começou logo a sua chegada a Pernambuco num combate com navios franceses e passou uma boa parte da sua permanência no Brasil combatendo navios franceses. Foi quem fundou as duas primeiras vilas no Brasil, São Vicente e Piratininga, conforme todos sabem, e ele estava em São Vicente